Flagrei meu marido com a minha própria prima, na nossa cama, dentro da minha casa. Antes de começar essa história, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Essa é a história mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Eu me casei com 18 anos, achando que estava vivendo um conto de fadas. Ninguém me avisou que o príncipe encantado podia se transformar num pesadelo. Ele era mais velho, carismático, cheio de promessas bonitas. Me dizia que ia cuidar de mim, que eu nunca mais precisaria me preocupar com nada. Me apaixonei rápido, cega, acreditando em cada palavra. Meus pais eram contra, diziam que eu estava indo rápido demais, mas eu bati o pé. Achava que o amor era suficiente. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Viagens, presentes, declarações. Eu me sentia especial. Mas aos poucos, ele foi mudando. Começaram os ciúmes exagerados, as críticas veladas, os silêncios longos quando eu fazia algo que ele não gostava. Eu fingia não ver, achando que era só uma fase. Com o tempo, parei de sair com minhas amigas, de visitar minha família, até de estudar eu desisti. Tudo para evitar brigas. Vivia para ele, respirava para ele. E mesmo assim, nunca parecia suficiente. Ele dizia que era o jeito dele de me amar, e eu, boba, aceitei. A verdade é que eu fui me apagando, sem perceber. Mas o que eu não imaginava era que a maior traição da minha vida estava sendo construída bem debaixo do meu teto. E com alguém que eu jamais teria desconfiado. Ele passou a chegar cada vez mais tarde. As desculpas eram sempre as mesmas, não faziam sentido. E, dentro de mim, a desconfiança só crescia. Certo dia, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. Estava chovendo muito e eu só pensava em tomar um banho quente e deitar. Mas assim que coloquei a chave na porta, senti algo estranho. As luzes estavam acesas, mesmo eu tendo certeza de que tinha apagado tudo antes de sair. Meu coração disparou. Subi devagar as escadas, ouvindo risos abafados vindo do quarto. A cada passo, meu corpo tremia mais. Quando abri a porta, o tempo parou. Ela estava ali. A minha prima. Na minha cama. Com ele. Os dois nus, rindo, como se nada fosse errado. Quando me viram, ela, tentando se cobrir. Ele tentou se justificar, dizendo que não era nada daquilo que eu estava pensando. Eu congelei por alguns segundos, e então explode. Gritei, xinguei, fui para cima dos dois. Minha cabeça rodava, o chão parecia sair debaixo dos meus pés. Eu tentei bater nele, tentei arrancar ela de cima da cama, mas ele me segurou pelos braços. Forte. Como nunca tinha feito antes. Enquanto isso, ela saiu correndo, sem nem olhar para trás. Ali, naquele quarto, naquele instante, eu morri por dentro. Era mais do que traição. Era humilhação. Era um tapa na cara de tudo o que eu acreditava. E o pior, era com alguém da minha própria família. Uma pessoa que eu defendia, ajudava, confiava. Meu sangue tremia de ódio e vergonha. Eu só queria desaparecer. A raiva tomou conta de mim. Eu gritava, chorava, tentava entender como aquilo estava acontecendo. Ele tentava se justificar, dizendo que não foi culpa dele, que foi fraco, que caiu em tentação e simplesmente não conseguiu resistir. Como ele tinha coragem de dizer isso enquanto me destruía? Eu tentei bater nele. Perdi o controle. Queria machucar, queria devolver cada dor em forma de soco. Mas ele me segurou com força pelos braços, me jogou contra a parede e gritou para eu me acalmar. Foi aí que eu senti medo. Pela primeira vez, eu vi o monstro nos olhos dele. E, mesmo ainda tremendo, minha decisão foi tomada, eu ia embora. Ele soltou meus braços e ficou andando pelo quarto, irritado, como se fosse a vítima. Me mandou parar de fazer cena, que aquilo era só um deslize. Um deslize? Dormir com minha prima na minha cama, enquanto eu trabalhava. Eu tremia de ódio, de nojo. Juntei minhas coisas do jeito que deu e saí do quarto tropeçando nas lágrimas. Passei a noite na casa de uma amiga. Não consegui dormir. A cena não saía da minha cabeça. A traição. A agressividade. A frieza. E o mais cruel, a tentativa de me fazer acreditar que eu estava errada por me sentir assim. No fundo, eu sabia que se ficasse, aquilo iria piorar. Eu só precisava de coragem para agir. No dia seguinte, fui até o escritório de um advogado. Ainda com os olhos inchados, sentei na cadeira dele e falei: quero me separar. Preciso sair dessa vida. Me ajuda. E foi aí que começou o meu recomeço, o mais difícil e doloroso da minha vida. O advogado me explicou cada passo. Eu precisava reunir documentos, formalizar o pedido.
Enquanto ele falava, eu mal conseguia prestar atenção. Minha cabeça ainda estava no quarto, na cama, naquela imagem que eu daria tudo para apagar. Mas eu sabia que não podia voltar atrás. Aquela decisão era a única saída para mim. Voltei para casa quando ele não estava. Peguei o que era meu e fui embora de vez. Não chorei. Eu estava vazia. Andava como um robô, desligada de mim mesma. Cada roupa na mala era uma lembrança que eu tentava ignorar. Eu deixava para trás mais que um casamento. Deixava minha juventude, minhas ilusões, e uma parte de mim que ele destruiu. Fui morar sozinha pela primeira vez. Um kitnet pequeno, apertado, mas era meu. Pela primeira vez, eu dormia em paz, ou pelo menos tentava. A solidão doía, mas era melhor do que viver do lado de alguém que me traía e me culpava por isso. Eu queria me reconstruir, voltar a estudar, cuidar de mim. Só que eu não imaginava o que ainda vinha pela frente. Ele não aceitou bem a separação. Começou com ligações. Depois mensagens. Primeiro tentando se desculpar, pedindo para conversar. Quando viu que eu não respondia, passou a me xingar. Disse que eu era ingrata, que estava acabando com a vida dele. E quando viu que nem isso funcionava, começou a me ameaçar. Dizia coisas como: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu lia aquilo com o estômago revirando. Era como se o homem que eu conheci tivesse morrido. Ou talvez ele nunca tivesse existido. E o pior? Aquilo era só o começo do terror que ele estava prestes a causar na minha vida. As ameaças não paravam. Cada notificação no meu celular era um novo pavor. Ele me mandava fotos antigas nossas, escrevendo coisas como: ainda dá tempo de voltar ou você vai se arrepender de me deixar assim. Eu bloqueava. Ele criava outro número. Mudei de telefone. Ele descobria. Era como se ele tivesse olhos em todo lugar. Comecei a notar que ele passava de carro na frente do meu prédio. Às vezes só estacionava e ficava lá, parado, me olhando da janela. Outras vezes, buzinava. Um dia, tive certeza de que ele estava me seguindo até o mercado. Olhei pelo reflexo da vitrine e vi o carro dele ali, estacionado do outro lado da rua. Me sentia cercada, vigiada. Comecei a dormir mal, a evitar sair de casa. Falei com o advogado, contei tudo. Ele disse que eu precisava registrar um boletim de ocorrência. Fui até a delegacia tremendo. Contei tudo, mostrei as mensagens, e foi aí que consegui uma medida protetiva. Era como um papel dizendo: agora você está protegida. Mas eu não me sentia segura. Quando ele soube da medida, surtou. Me ligou gritando, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele, que eu era uma ingrata, que ia me fazer pagar. Desliguei. Bloqueei de novo. Mas o medo, esse não dava para bloquear. Eu trancava todas as portas, fechava as janelas, pulava quando o telefone tocava. Eu vivia em alerta. E então veio o pior. Um dia comum, indo trabalhar. O sol tinha acabado de nascer, eu andava distraída na calçada, até que ouvi um barulho de carro acelerando atrás de mim. Quando olhei para trás, foi tarde demais. Tudo ficou escuro. E eu só me lembro do impacto. Acordei no hospital, com um zumbido constante nos ouvidos. Minha cabeça latejava, meu corpo doía inteiro. A primeira coisa que perguntei foi: o que aconteceu? A enfermeira disse que fui atropelada. Mas eu já sabia. Eu sabia quem tinha feito aquilo. E sabia por quê. Ele realmente tentou me matar. Fraturei o ombro, machuquei as costelas, arranhei o rosto. Tive sorte de estar viva, disseram. Mas eu não sentia sorte. Sentia medo, pânico, raiva. A delegada foi até o hospital para colher meu depoimento. Eu contei tudo, desde a traição até a perseguição. Dei entrada no boletim formal contra ele. Agora não era só ameaça. Era tentativa de homicídio. Mas ele sumiu. Passei dias no hospital. Sozinha, com medo, tentando digerir tudo. Mesmo ali, em um leito cercado de médicos, eu sentia que a qualquer momento ele podia aparecer na porta e terminar o que começou. Os pesadelos não me deixavam dormir. Eu revivia o momento do atropelamento toda a noite. O som do carro. O impacto. O escuro. E foi naquele quarto frio de hospital que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava desaparecer. Se eu quisesse continuar viva, eu teria que deixar tudo para trás. Mudar de nome, de cidade, de vida. Porque se ele me achasse de novo, da próxima vez, ele não ia errar. Poucos dias depois do atropelamento, ainda no hospital, recebi a notícia que me fez respirar pela primeira vez em semanas. Ele tinha sido preso. A polícia o encontrou escondido na casa da mãe, tentando fugir pelos fundos quando viram a viatura.
Os vizinhos disseram que ele estava lá desde o dia do crime. Mentiu para todos, disse que era inocente. Mas não adiantou. Ele foi levado direto para a delegacia. As provas estavam todas nas mãos da polícia. As mensagens, a medida protetiva ignorada, o depoimento das testemunhas. A tentativa de homicídio não era mais só uma acusação, era um fato. E por mais que eu soubesse que cadeia nenhuma curaria o que ele causou em mim, pelo menos ele não podia mais me alcançar. Ainda assim, o medo não passou. Sabia que ele não ficaria preso para sempre. E eu não queria esperar a próxima vez. Assim que tive alta do hospital, tomei uma decisão silenciosa. Mudei de cidade. Deixei tudo para trás. Apaguei meu número, redes sociais, pedi transferência no trabalho. Ninguém sabia onde eu estava, e eu preferia assim. Comecei uma nova vida em uma cidade pequena, onde ninguém me conhecia. Aluguei uma casinha simples, troquei o corte de cabelo, aprendi a andar sem olhar para trás. Aos poucos, fui respirando melhor. Comecei a me reconhecer de novo no espelho. Era difícil confiar, sorrir, viver, mas eu estava tentando. Pela primeira vez, eu estava tentando por mim. E com o tempo, ele virou apenas um fantasma. Uma lembrança sombria que eu aprendi a enterrar. Não sou mais a menina de 18 anos que acreditava em promessas vazias. Eu renasci. E o que viria depois foi a maior prova de que o amor verdadeiro existe, mas só quando a gente aprende a se amar primeiro. A nova cidade me acolheu em silêncio. Ninguém sabia meu nome, minha história, minha dor. E era exatamente isso que eu precisava. No começo, eu ainda dormia com a luz acesa. Qualquer barulho na rua fazia meu coração disparar. Eu verificava a porta 3 vezes antes de dormir. Mas com o tempo, esses hábitos começaram a desaparecer. A rotina me curava aos poucos. Eu lia livros antes de dormir, tomava café ouvindo música, e voltei a fazer coisas que tinha esquecido que amava. Reaprendendo a ser feliz com as coisas simples, como sentir o vento no rosto sem medo de olhar por cima do ombro. De vez em quando, o trauma ainda batia na porta da memória. Mas eu aprendi a respirar fundo e lembrar que eu estava segura agora. E ele nunca mais me encontrou. Nunca mais ouvi falar dele. Até que um dia, quando eu menos esperava, alguém entrou na minha vida. E eu não fazia ideia do quanto isso ia mudar tudo de novo, só que dessa vez, para melhor. Logo que cheguei na nova cidade, consegui um emprego em uma papelaria do centro. Era pequena, mas movimentada, e o dono era um homem calmo, educado, sempre gentil com todos. No começo, eu mal falava com ele além do necessário. Ele sempre me perguntava se eu estava bem, se precisava de algo, e ouvia com atenção quando eu desabafava, mesmo que em pedaços. Nunca invadia meu espaço. Me tratava com respeito e paciência. E aos poucos, sem perceber, comecei a esperar pelos momentos em que ele vinha até o balcão só para conversar comigo. Tentei resistir. Lutei contra os sentimentos. Sempre achava que, se me envolvesse de novo, tudo poderia desmoronar outra vez. Mas ele nunca me apressou. Nunca me cobrou nada. E com o tempo, eu comecei a sorrir de novo. Me sentia segura perto dele. Sentia que podia respirar sem medo. Um dia, de forma tão delicada quanto tudo o que ele sempre fez, ele me convidou para sair. Disse que sabia que eu vinha de uma história difícil, mas que gostava de mim e queria me fazer feliz, no tempo que eu quisesse, do jeito que eu precisasse. Eu disse sim. E foi o sim mais certo da minha vida. Começamos a namorar discretamente, com calma. Hoje, estamos juntos há anos. Ele é meu amor, meu amigo, meu parceiro de vida. Nunca me julgou, nunca me feriu. E toda vez que ele segura minha mão, eu tenho certeza de que valeu a pena tudo o que enfrentei. Porque foi isso que me trouxe até ele. Se gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.